Bem-vindo, bem-vinda para marketing e vendas usando a sua intuição. Aqui a ideia é te trazer uma visão geral de tudo que você tem que conquistar e aprender dentro do movimento Start e do porquê que ele é o início da sua trajetória antes de entrar, por exemplo, para a comunidade Move. Basicamente, você vai entender que aqui a gente vai trazer 10% do nível de profundidade do que a gente entrega dentro da comunidade. Só que eu preciso que você tenha um 360 de tudo que eu faço na comunidade Move e que eu vou trazer aqui também dentro do movimento Start. O que esperar então das próximas aulas? O que vai acontecer dentro das aulas, tá? Primeira coisa muito importante é que eu vou te falar aqui um passo a passo que eu faço na minha empresa. Então, vão ser 7 princípios que eu uso até hoje no meu negócio. E eu destrincho detalhadamente de forma profunda cada uma nas aulas que a gente vai ter aqui e de forma ainda mais detalhada e com mais detalhes, como por exemplo, como fazer essa apresentação de forma gratuita dentro do aplicativo, como colocar para aparecer a minha fotinho aqui do ladinho falando enquanto eu estou gravando. Isso é uma gravação de uma aula para dentro de um curso que eu posso estar vendendo como abrir carteiras. E esse curso, como editar, como fazer ele acontecer, como ofertar ele, só dentro da comunidade Move. Mas aqui eu vou abrir para ti o porquê que você deveria fazer isso. Perceba que aqui eu vou dizer como e o porquê. Lá eu mostro na prática, inclusive, esse tipo de profundidade. Essa é a diferença. O movimento Start é para startar, para você entender essa visão de negócio. E a comunidade Move é mais mão na massa ainda. Como fazer ações de micro detalhes como essa, até de como criar essa apresentação. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que não importa o que você for fazer, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, você precisa trabalhar uma isca dentro dos seus produtos. Desculpa, dentro dos seus conteúdos. Então, entender o que é isca. Você vai entender que a parte mais importante é o ganha-ganha. Quando eu entendo que eu vou trabalhar esse ganha-ganha, bingo, eu consigo fazer isso acontecer. Ter frequência e constância de conteúdo usando os nossos robôs. Sim, se eu posto 3 vezes por dia, eu estou na frente do meu concorrente. Aprender a editar. Aprender a editar de forma fácil, leve e gostosinha. Aqui dentro do Movimento Start, a gente vai entender como editar os Reels, que é o formato que me fez ter mais de 1 milhão de visualizações e que eu quero te ajudar. Dentro da comunidade Move, a gente já fala como editar carrossel, editar no TikTok, editar para o YouTube, editar posts estáticos, editar apresentações e tudo que tem que ser editável para uma empresa rodar. Começar a olhar para as suas vendas. Então aqui a gente vai entender como criar essa estrutura, né? Inclusive a mesma plataforma que eu falo na comunidade Move, você vai ter aqui de acesso. Quando você fala com a Bianca, a primeira coisa que vai aparecer para você é o Aceler. Ele é um aplicativo 100% gratuito para você se organizar. E aí você vai entender o que é criar um produto para abrir carteiras. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas, de novo, se eu quiser fazer um com a Débora me guiando do meu lado, é só dentro da comunidade Move. Estruturar uma jornada de marketing com temas chaves. Isso aqui é a organização. Depois que eu entendi os princípios, como é que eu faço para aplicar todo santo dia para o resto da minha vida, sem travar, sem reclamar, sem achar que porque está chovendo eu estou menstruada e estou num dia super péssimo, briguei com a minha família, não vou fazer. Como é que eu faço para continuar no automático mesmo não estando bem? Isso é um direcionamento muito importante que eu vou trazer para vocês, inclusive é uma das últimas aulas, como estruturar a jornada de marketing, como estruturar a jornada de vendas. A gente vai estar olhando esses princípios, tá? Por quê? Porque, gente, eu passei de 1.000 seguidores. Deixa eu até mostrar isso para vocês. Passei de 1.098, acho aqui, seguidores. E hoje eu tô com 20.400 seguidores. E hoje eu fiz isso em 120 dias. Quando eu cheguei em 10 mil seguidores, eu fiz isso em 90 dias, tá? Como é que eu fiz para sair, né, de 1.000 seguidores para mais de 10 mil em 90 dias? Inclusive foram 3 meses, aqui tá escrito 6 meses. Se eu tivesse que escrever isso, gente, uma das coisas que mais funcionou foi realmente eu tocar o barco e não olhar para trás. Eu queimei tudo que poderia ter de possibilidades
que eu poderia mudar, que eu poderia ir para outro caminho, e fui seguindo o meu jogo principal. Eu criei um formato de conteúdo e eu não parei enquanto ele não me desse resultado. Então, primeiro eu tinha a constância de postar 3 vezes por dia. E aí, na aula de edição, você vai entender como editar rápido. E eu fazia 3 postagens por dia. E aí, essas minhas postagens, elas tinham 100 a 300 visualizações. Só que aí chegou um ponto que elas começaram a ter 500. E uma coisa é eu postar uma vez por semana e ter 500 visualizações. Outra coisa é eu calcular 500 vezes 3 vezes 7 dias. Eu começo a ter um engajamento maior igual. Então, se um vídeo chega a 100 a 500 visualizações e eu faço isso vezes 3 e posto todos os dias, o meu engajamento vai melhorar automaticamente, percebe? Eu não preciso ter 1 milhão de visualizações para ter resultado. Eu preciso ter constância mesmo que os meus números fossem baixos. E essa adaptação de postar todos os dias começou a me mostrar o quê? Qual era o post que dava 300 e qual era o post que dava 600. E eu comecei a ir para o de 600. Então, cada vez mais, eu ia lapidando e melhorando os meus títulos e formas de edições, melhorando com base nos melhores. Então, eu olhava para minha semana, entendia quais eram os melhores e repetia os melhores. E isso foi me dando constância para subir, subir, subir. Até que eu lembro que foi em 30 dias de postagens, eu fiz um vídeo que deu 5.000 visualizações. Foi o meu primeiro vídeo que eu corri, inclusive, 5.000 quilômetros para comemorar. Eu já estava no auge, eu não precisava de mais nada além disso. O que veio depois é mérito de Deus, porque eu não procuro viralizar, eu procuro ter mais seguidores, mais vendas e ter retorno financeiro. E aí, tudo foi subindo de nível, tá? E vão existir as palavras-chave que me deram esse sucesso. Por isso que é importante, tá, a gente entender a por que eu vou querer fazer a isca. Porque foi por causa de eu colocar que eu ia dar uma robô na minha legenda que eu comecei a ter muita gente interessada em conhecer o meu trabalho. E isso é o ganha-ganha principal. Então, se eu quero saber que eu quero subir de nível, a primeira coisa que eu tenho que criar é uma isca, que pode ser um e-book, que pode ser um produto físico, que pode ser uma mini aula. Aí a dona Bianca, que é a mestre da criação de ideias de presente, vai te dar direcionamento do que criar. Ela tem assim, ó, todas as sugestões disponíveis que possam de ter relação com o seu nicho. Mas se você continuar fazendo somente do jeito que você faz, sem trazer o ganha-ganha, você está ficando para trás. E você não está usando o método que eu estou te ensinando e que me ajudou. Qual é a urgência? Eu tenho, por exemplo, que pensar que eu tenho que fazer uma jornada. Eu não preciso correr contra os bois e querer sair fazendo tudo para ontem. Primeiro eu aprendo, e aí lembra que para aprender eu vou usar muitas vezes 30 dias do meu mês para analisar todas as aulas e entender o que tem que ser feito. E aí depois eu começo a criar constância. Não sai querendo passar por cima de tudo, que sair que nem um louco fazendo tudo. Eu quero assistir as aulas em um dia, quero começar amanhã. A tua intuição ela não serve na correria. Não é à toa que a gente precisa primeiro se acalmar. Tem aulas aqui sobre respiração, tem aulas aqui sobre meditação guiada, para a gente entrar no fluxo do tempo de Deus. Não é do meu tempo, é no tempo que o universo estabeleceu para mim. Se eu soubesse que eu ia demorar 10 anos para chegar em 20.000 seguidores, eu teria tido mais fé, provavelmente. Mas eu dizia que internet, Instagram não era para mim. Mas sempre que alguém me pedia qual eram os meus sonhos, o Instagram estava dentro de eu ter mais seguidores. Eu só não entendia direito por quê. Eu só não entendia direito como. Eu só sabia que eu sentia isso no meu coração. E eu tinha até vergonha de falar que eu queria ter seguidores, que eu queria ter 1 milhão de seguidores, vender para 1 milhão de pessoas. Porque parecia que era ego. Só que eu não estava entendendo que por trás desse desejo existia a minha missão. E você, se está assistindo essa aula agora, saiba que você faz parte disso. Não adianta criar o dia todo sem saber o que fazer todos os dias, certo? Então, nada melhor do que a gente ir para os robôs. O que eu estou querendo dizer com isso? Aí entra a frequência e usar as robôs. Se eu quero realmente fazer dar certo, eu vou me comprometer,
e vou fazer as coisas no meu ritmo, mas eu não vou deixar de ler o que os robôs estão me direcionando, principalmente as três magas. E falando nelas, elas extraem de você as informações que você precisa para começar a criar com constância. Não sei como usar as robôs. Vai ter aula sobre tudo isso, né? Estou passando por problemas, por exemplo, né? Chat pausado, até o limite vai renovar só às 6h30 para voltar a conversar. Isso aqui acontece no gratuito. Então, vão existir algumas situações que vale a pena ver a aula que eu falo sobre os erros por isso. Porque proatividade, vontade, coerência, educação, bom senso aqui é importante. Essas robôs, elas são hiper, mega, ultra inteligentes. E quanto mais você também pensa em falar do seu jeito, em fazer perguntas que vêm na sua cabeça, mais você está aproveitando a habilidade que é usar as três magas. E tudo isso é o que a gente vai fazer dentro da nossa jornada. De forma profunda, a gente vai entrar em todos esses pilares que eu trouxe para você. E claro, se você começar a assistir e sentir que quer avançar mais, quer ficar comigo, por exemplo, 3 meses me vendo toda a semana, ter acesso a todas as nossas aulas, que vão ser mais de 50 conteúdos destrinchados, porque ali dentro da comunidade Move, você aprende a fazer um lançamento. O que é um mini lançamento? O mini lançamento é desde fazer as apresentações como essa, saber como conversar com o pessoal dentro do WhatsApp, criar toda a jornada de conteúdo dentro do Instagram ou em outras redes, como fazer isso com investimento de anúncios em tráfego pago ou sem investimento, porque eu já fiz mais de 6 lançamentos. 5 foram 100% orgânicos, sem usar tráfego pago, e o meu último foi que eu usei somente. E tudo que eu faço e como eu faço dentro da comunidade Move, eu abro. Basicamente, como eu giro hoje a minha empresa, o meu negócio, na comunidade Move você tem essa abertura. Se você quiser ver um pouquinho dos bastidores, eu tenho lá destacado dentro do meu Instagram um vídeo só mostrando um pouquinho dos bastidores. E esse ano vai ficar ainda melhor. Eu vou ter aulas gravadas de 15 minutinhos. Então, lá dentro eu tinha aulas mais profundas e muito demoradas. Agora eu vou abrir ainda mais o leque para ficar mais claro e objetivo para todo mundo que estiver assistindo. E você que está no movimento Start, você tem entrada VIP. Qualquer pessoa vai pagar pelo menos R$ 2.997. Você tem R$ 1.000 de desconto para entrar. Débora, tentei achar o link para comprar nesse valor que você disse e não achei. Tira o print dessa tela e me chama. Você pode parcelar em até 12 vezes, vai ter uns jurinhos, tá? Mas é isso aqui que eu quero te propor, que você, dentro do movimento Start, comece a construir, comece a se desenvolver, seja independente. E se você precisar de mais apoio para entrar de forma mais profunda em todas as aulas, você saber que você vai ter essa oportunidade única te esperando. Espero que você aproveite bem a nossa movimento, o nosso, né? O nosso, a sua, o seu movimento Start para startar toda essa energia de marketing e vendas com intuição dentro do seu negócio. Um beijo no coração e até a próxima aula.